trazer aqui para essa mesa de debates nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, tudo bem? Onde você está? Vou te dar já boa noite, porque se aqui são 14 horas e 21, você deve estar em algum lugar onde são 19 horas e 21 minutos. É Munique onde você se encontra? Continuo em Paris, na cobertura das Olimpíadas, mas sempre em olho de tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo, Capês. Com 19 horas e 21 minutos. Ô, Luca, sim, exato. Até o Partido dos Democratas dos Estados Unidos, que é a esquerda norte-americana, o Joe Biden, que não sei se ele está no seu juízo normal, mas o Antony Blinken, que é um secretário hesitante, tíbio e, infelizmente, muito pouco prestigiado atualmente, até ele saiu da mureta e disse que quem ganhou a eleição foi a oposição. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Número 1, sumiram 27% das urnas. Terminada a eleição, em cada sessão de votação, você tem o registro do número de votos daquela sessão. E não foi divulgado até agora, ele escondeu isso. E há, claro, que uma pressão muito grande das Forças Armadas. O amigo dele, que é o Amoroso, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, pediram para ele se autoproclamar presidente. Então, em primeiro lugar, como é que fica essa áurea suspeita? Há ainda alguma dúvida de que ele perdeu a eleição e foi fraude? E a segunda pergunta, você responder as duas ao mesmo tempo. Há uma crise energética no mundo, a guerra da Ucrânia e, sobretudo, o boicote ao bloqueio feito pela União Europeia e os Estados Unidos à Rússia fizeram subir o preço do petróleo. Então, a Rússia vende petróleo para a China, vende para a Arábia Saudita, para a Índia e elas revendem para a Europa e o preço está subindo. Os Estados Unidos estavam até pensando em dar uma aliviada para a Venezuela para começar a importar barris de petróleo de lá. Você acha que essa pode ser também, a segunda pergunta, uma repercussão econômica negativa para a Venezuela, ela voltar para o isolamento diante de uma ditadura aos olhos nossos e dos Estados Unidos também? Duas perguntas eu quero te ouvir nesse início de análise. Pois é, Capês, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui, nossos comentaristas. Como você bem colocou, essas eleições elas são cercadas por uma névoa muito clara, na verdade, de fraude desde o princípio. E nós sabemos que a democracia, assim como o nosso querido Diogo Tavares sempre traz, ela é feita de maneira constante, todos os dias em uma determinada sociedade, não apenas no dia das eleições. O Carter Center, que foi um dos únicos órgãos internacionais que de fato puderam estar na Venezuela durante aquele período, esperaram para trazer este relatório apenas quando seus observadores deixaram a Venezuela por temores que tinham com a própria segurança, com a própria vida. E nesse relatório eles trouxeram que tanto os dias que precederam o pleito, quanto nos dias do pleito, muitas irregularidades foram observadas, seja na maneira como a votação foi conduzida, seja a intimidação da oposição, seja a demora na divulgação dos resultados e também o impedimento de grupos de oposição de fazer parte da contagem, ou até mesmo receber esses relatórios, essas atas de urna, para poder manter, paralelamente ao CNE, uma própria contagem, algo que nós temos no Brasil todas as eleições e sempre funciona muito bem, mas que Maduro não disponibilizou para a oposição em muitas das regiões, tomando conta de milhares de urnas, o que, numa eleição com o resultado que ele mesmo divulgou, 51% contra 44%, 600 mil votos na contagem fajuta do Maduro, faria total diferença essas urnas sequestradas. Então, é mais do que óbvio que foi uma fraude e que o mundo agora está deixando o tempo passar e se esgotando. Os Estados Unidos foram o primeiro país importante a tomar esse passo e a declarar o candidato da oposição como o vencedor. Agora, se a gente for para a questão econômica e energética, apesar dos Estados Unidos estarem sempre à procura de petróleo barato próximo do seu país para poder importar, é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo. Aquela imagem que nós temos que os Estados Unidos invade o mundo todo apenas para pegar petróleo, é uma imagem que ficou presa no século XX e não se confirma mais em 2024, tendo os norte-americanos uma das maiores produções e também exportações do petróleo, mas eles têm interesses estratégicos na região da América do Sul, isso com certeza, e também as questões econômicas podem ser fundamentais sobre a decisão de um novo pacote de sanções. Muitos dizem que ao invés de simplesmente sancionar o petróleo venezuelano ou as indústrias venezuelanas, eles começariam a adotar uma postura muito semelhante àquela que adotam com a Rússia atualmente, sancionando membros mais próximos de Maduro, outros importantes políticos, membros do exército, inclusive, que dão certo respaldo para
para que Maduro se perpetue no poder, e aí a situação política chegaria a atingir o coração do poder de maneira mais próxima. Afinal, as outras sanções, muitas vezes, elas ricocheteiam e acabam acertando a população venezuelana, que já vive uma extrema miséria, uma extrema penúria, mais de 50%, 60% da população literalmente vendendo almoço para comprar a janta, então estão buscando uma nova estratégia. E repito, assim como disse no começo da semana, a posição de 3 países importantes na América Latina, ela é fundamental para sabermos os próximos passos. México, Colômbia e Brasil têm ainda sido um pouco reticentes na condenação das fraudes bastante claras que aconteceram na Venezuela, e esses 3 países podem ter o maior papel de intermédio, considerando que os 3 governos de esquerda transitam bem tanto para o lado democrático da América Latina como o lado ditatorial da América Latina. Manuel López Obrador no México, também Gustavo Petro na Colômbia e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Então esses 3 países são centrais, por enquanto ainda uma posição ainda de vamos esperar ver o que vai acontecer, mas ao longo dessas próximas semanas o tempo está se esgotando para que a ditadura de Maduro se recrudesça e comece a abusar ainda mais da população pobre da Venezuela, que já vive um estado de penura há mais de 10 anos.